aqui para ver a Tchulin, o Gus e a Renata. Alô. Pode ir embora que eles não vêm, tá bom? Então falou. Gente, obrigado. Até a próxima. Eu também vim para ver. Eu também vim para ver a Tchulin. Infelizmente, eles estão todos de ressaca. Eles não chamaram a gente para a festa ontem. Eles foram num pré-carnaval ontem na Augusta. Encontraram a Tchulin na beira da privada e o Gus em cima da mesa de sinuca. É verdade esse bilhete. A Renata ainda estão procurando, talvez achem. Então, infelizmente, vocês vão ter que se contentar com a minha presença nojenta e a do Cris. E é isso. Bem, então se apresenta, quem é você? Muito bem, eu sou o Luigi. Um prazer estar aqui hoje, nessa manhã de sábado chuvosa. Acho que é o que todo mundo gosta de fazer numa manhã de sábado chuvosa. Vim ouvir sobre podcasts. Mas é um bom momento para ouvir podcast. Eu sou o host do Rebobinando, já participei do Não Ovo. Fui trocado pelo Lucas Inutilismo. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre essa mídia deliciosa. Muito bem. Eu sou o Cris Dias, do Braincast, do Boa Noite Internet. E a dinâmica aqui hoje vai ser o seguinte: todo mundo vai botar um fone de ouvido, vai ouvir seu podcast preferido e daqui 45 minutos a gente vai embora. É isso? Não, exatamente. Você sabe que tem um podcaster ali, ó, o senhor Maurício Saldanha. Vem aqui para encher a bancada, vem, senta aqui com nós. Não tem microfone. Tem microfone. Você manja a linguagem de gestos? Não, chega aí. Só tem dois, não tem problema. Nós divide o microfone. Senta aí, vai. Se apresenta aí, irmão. E aí, Cris, beleza? Senhor Maurício Saldanha, você está aqui hoje como convidado surpresa. Tudo bem, alô? Ninguém conhece? Ninguém nunca ouviu nada que eu já participei? O Rebobinando eu participei. Participou do Rebobinando. Você Nerdcast, deixou muito marmanjo chorando. Rapadura Cast, é verdade. O que mais? Rapadura Cast. Aquele podcast... Não, de todos, né? Mona Lisa de Pijama. Aonde fosse, eu já fiz todos. Numa época eu fiz quase todos que tinham nesse mundo de nerd, né? Porque assim, há 10 anos, né, a gente pega... Quantos podcasts de fato tinham no Brasil, né? Era uma oferta pouquíssima. Então, os primeiros podcasts do Brasil provavelmente participaram de todos, porque não tinha muita gente para chamar. Exato. Bom, a Renata, que é do Spotify, ela quem ia fazer a mediação desse painel, então a gente veio mais preparado para ir na dela do que conduzir. Então a gente vai falar mal do Spotify aqui. A gente vai falar mal do... Eu acho que o Credi... Eu não sei qual de vocês dois entrou primeiro no mundo podcast, então eu vou deixar vocês com essa missão de mediar. Vou deixar você, Cris, vai você. Você vai mediar esse painel. Não. Eu acabei de botar meus stories... que quando eu cheguei na Campus Party era tudo mato. Ali era um campinho de futebol. Verdade. Cara, esse é o melhor meme da história da internet. Quando eu cheguei na internet era tudo mato. Eu queria então, tá bom, vou aproveitar para aprender com vocês como é que é a dinâmica de produção. Vamos começar pelo básico. Todo mundo aqui ouve podcast? Quem ouve podcast aqui? Quem faz podcast? Olha isso. 10%. Muito bem. Então vamos aproveitar para... Vou perguntar para vocês a dinâmica de consumo e de produção de podcast. Você hoje, Mal, está com o seu próprio podcast ou você fica nessa freelancer indo nos podcasts dos outros? Como é que... Eu devia saber, mas eu não sei isso. Eu devia acompanhar a sua carreira, mas não sei. Mas estou aqui reconhecendo em público. Não estou em nenhum podcast. Eu acho que o último, até participar do Rebobinando, eu acho que o Rapadura Cast eu fiz há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Fazia muito tempo. Eu cheguei a ter um podcast que alguém aqui ouviu, That's Veg Bacon, sobre Breaking Bad, a 5ª temporada de Breaking Bad. Esse eu editei. Fico muito feliz porque... E reconheci o trabalho que dá. Tu edita o Rebobinando? Mas nem a pau. Nossa, eu ficava, sem brincadeira, 2 dias quase, inteiros assim, editando. E eu tive o podcast do Mal, que era eu sozinho, fazendo tipo 1, 2, 3 minutos, quando eu conseguia ser objetivo. E acho que teve 30 edições e parou. Mas eu hoje nada, hoje só com convidado e pagando, né? Ele pagou muito bem. É um dos poucos podcasts que convida e paga. É o Rebobinando. Quem me dera. Você, Luiz, como é que é o teu processo de... Qual é a tua escala de gravação? Fazer pauta? Como é que você... Você já tem 1 ano de pauta pronta? Quem me dera. O Rebobinando, na verdade... Assim, falar primeiro do Não Ovo, que era o podcast que eu entrei no universo de podcast com o Não Ovo. E o Não Ovo tinha uma piada que a gente fazia todo o começo de programa, que muita gente achava que era forçação de barra, etc.
que o Cid ele dizia a pauta na hora. A gente começava a gravar, ele falava assim, tentem adivinhar a pauta e tal. E de fato, o Não Ovo a gente nunca teve preparação de pauta. Eu não sei como que esse podcast chegou onde chegou, né? Agora que eu saí ficou melhor. Mas não tinha pauta e a gente sentava, então eu nunca me preocupei. Tem que fazer pauta, estudar pauta. Primeiro que o Não Ovo era um podcast de humor, então para vocês chegar lá e falar assim, o sonho de todo homem é chupar o próprio pau, você não precisa de estudo para isso, né? Você precisa estudar uma pauta. Mas aí entrou o Rebobinando. E no Rebobinando, eu até brinco, né? É mais um podcast de cultura pop, porque tem pouco podcast de cultura pop, né? Tá faltando. O problema desse país é que falta podcast de cultura pop. Podcast de cultura pop é um negócio assim que tá em falta. Quem tiver com vontade de analisar o trailer do Vingadores e quer fazer isso num podcast, lança um podcast que tem pouco. E aí eu falei, cara, eu acho que com o Rebobinando eu vou começar a trazer alguns temas assim, com essa desculpa de ser um podcast de cultura pop, que saia um... Nerdcast. Não, gente, para, pelo amor de Deus. Eu vou começar a trazer uns temas assim que eu não sei de absolutamente nada, seja completamente escuro para mim, para que eu me force a ir pesquisar, a ir preparar a pauta, buscar um convidado, porque eu sempre penso na pauta antes do convidado. Assim, eu até falei com o Maurício, o dia que ele gravou comigo, falei, cara, você é o primeiro convidado do Rebobinando que eu pensei assim, vou convidar o Maurício e a gente fala de qualquer coisa. E então eu vou buscar temas que eu fico pescando nas redes sociais ali, alguma coisa que está em alta, ou algum tema que está passando, que está começando a ficar bastante nichado. Então, por exemplo, eu tive há 2 semanas um episódio sobre anarcocapitalismo, que eu falei, cara, tem uma molecada aí... Falando mais besteira aí. Falando muita coisa disso, e aí tem um brother meu que é o Zanfa, que eu conheço ele há muito tempo, ele abraçou a vida ANCAP. Aí eu falei, cara, tá aí, deve ser interessante, vamos ver o que esses caras pensam, né? O que essa galera acha? Aí, a partir disso, eu vou construindo a pauta do Rebobinando. E o Rebobinando é mais uma conversa, assim. Quando é um tema como esse, o do anarcapitalismo... Mas aí como é que é? Você decidiu, no dia 1 você decidiu, esse vai ser o tema, aí você gasta algum dia pesquisando, você grava quantos dias depois, como é que é essa dinâmica? Então, eu sempre penso, no mínimo, com 2 semanas de antecedência, para ver se eu consigo extrair uma pauta. Tipo, beleza, anarcocapitalismo. Eu não manjo nada disso. Eu descobri que existia direita e esquerda tem, sei lá, 5 anos. Agora tem anarcocapitalismo. Então, eu fico ali pelo menos 1 semana, 2 semanas vendo alguns canais, seguindo algumas pessoas, vendo a conversa deles com o seguidor, tentando entender o tom dessa pauta. Fala, beleza, acho que dá, vou atrás de convidado. Aí eu vou tentar fazer esse meio de campo aí, convidar o cara, tentar conciliar a agenda dele. E aí eu monto uma espécie de storytelling, assim, como que eu quero que a conversa evolua. Em que momento eu vou instigar ele a mudar o tema, em que momento que eu vou instigar ele. E acaba que eu nunca sigo uma pauta, assim, a conversa vai desenvolvendo e eu vou em cima. Eu sempre gravo Rebobinando com um caderninho e uma caneta. Então o cara fala uma palavra-chave, eu anoto e depois eu volto a pescar essa palavra para ver se eu extraio alguma coisa dele. E a construção é sempre assim, eu não tenho muito material de apoio, eu não tenho muitas coisas assim, é mais eu tentar aprender junto com o meu próprio podcast, é fazer as perguntas que os ouvintes gostariam que fossem feitas assim, né? Sei lá, eu entrevistei uma coach para falar sobre a profissão de coach. Cara, sei lá, a única coisa que eu sabia de coach era deboche, piadinha. E aí eu não gosto de trazer isso pro Rebobinando. Pode ser a pauta que for. Então, tipo assim, eu sou completamente carnívoro, eu trouxe uma vegana. A minha intenção é deixar ela confortável para ela passar a visão de mundo dela. Então, a construção de pauta do Rebobinando, apesar de tudo isso, para mim o importante é deixar o convidado à vontade para que ele dê a sua visão de mundo sobre aquele tema, que para mim é o mais importante. E aí você senta, o quê? Skype? Você grava por Skype? Eu gravava, quando eu estava no Não Ovo, e o Rebobinando era do Não Ovo, eu gravava pessoalmente. Aí dava mais, por incrível que pareça, dava mais trabalho, porque eu só tinha que gravar com gente que morava em São Paulo, basicamente era isso. Então eu era bem limitado, assim. E agora, daí eu passei a gravar por Skype, aí eu descobri um site maravilhoso chamado Zencast, uma coisa assim. É bom esse site. Que é uma delícia, é uma excelente ferramenta. E aí, que ele grava o áudio, todo mundo grava o seu próprio áudio no computador, então não fica aquele sonzinho de Skype zoado. Exato. Ele grava o áudio e depois manda
pro dono grava em faixas separadas. Faixas separadas, animal. Então, eu gravo através dele e essa terceira temporada tá 100% remota. As 2 primeiras foram presenciais, mas essa terceira tá 100% remoto. E aí você pega isso, manda para alguém editar, você estava falando? Então, e aí eu contratei o Guilherme Afonso, que abriu uma empresa agora de edição de podcast, a Estalo, e que eu acho, assim, fundamental para um podcast é ter uma boa edição, assim. E uma boa edição não é igual o Nerdcast, que é tudo picotado. É cheirado é o nome técnico do... Musiquinha, vírgula musical e... Não, boa edição é pegar o áudio, às vezes o áudio dá um probleminha, o cara dá uma arrumada, colocar a trilha certa, no volume certo, o áudio dá o ganho certo. E o Guilherme Afonso é um excelente editor, é ele que cuida do Rebobinando. Nessa terceira temporada eu tô com ele, assim, eu tô com a Estalo Podcast, que é muito bom, eu recomendo a todos. Eu tenho uma empresa de podcast, chama Ampere, a gente faz podcast para marcas, mas também faz os nossos. E aí tem um que chama Família Feminista, que a gente está usando a Estalo para editar. E são 2 meninas que nunca fizeram podcast, já tinham participado e tal, de Mamilos e tal. E aí o Guilherme e a equipe dele estão editando. E ontem eles me mandaram uma mensagem falando, foi, sei lá, o 2º, 3º episódio que ele editou. E ela falou, o que aconteceu? A gente está cheirada nesse episódio, porque eles... É meio, sei lá, um cacuete do editor ficar tirando os respiros. E a menina falou, já falo rápido, agora eu tô ficando nervosa com o jeito que eu falo. Eu falei, Guilherme, dá uma suavizada para melhorar. Você, Amal, o que você... Para você, qual é o podcast que você, como ouvinte, hoje em dia é o podcast que você gosta de ouvir? Eu não ouço podcast. É incrível mesmo, né? Parece aquelas entrevistas de atores que... eu não vejo meus filmes. Eu realmente ouvi muito pouco podcast. Glória Pires, eu não posso opinar sobre isso. O que eu quero dizer é que eu sou muito mais produtor do que consumidor. Eu não vejo YouTube, eu produzo audiovisual e não vejo YouTube. Eu sei, às vezes, de canais que existem através de amigos meus que falam, eu não conhecia isso. Eu estou há muito tempo na internet e eu sou muito produtor e não consumidor. Eu queria só falar um negócio de podcast. Eu, embora não consumir, eu gostaria de produzir podcast. Quero falar, quero expor as minhas ideias, né? Mas eu hoje sou muito refém do celular. Eu não sei quantos aqui usam muito a ferramenta celular. Poderia levantar a mão? Quem consegue deixar o computador de lado mesmo, um notebook, e usar só a ferramenta mobile. Eu sou apaixonado por celular e eu vou atrás de aplicativos para não ter que recorrer ao notebook. Alguém conhece um aplicativo chamado Ferrite, de áudio? Não? Ótimo, né? Tem melhores que esse? Deve ter, mas eu conheci esse e achei fantástico. Para editar áudio. Então eu tenho microfones, acabei de mostrar um microfone para o Luigi, que eu tenho para o iPhone, da Shure. Enfim, eu vou atrás e hoje eu tenho equipamento para fazer uma realização mobile. Mas daí eu pergunto para vocês dois que estão operando veemente na internet com podcast, eu até hoje não tenho como publicar um podcast direto do meu celular. Tenho? Tenho? Por favor, me diga, porque era isso que eu gostaria. Eu capto áudio, edito, eu vou... É isso. Ponto para o time dos meninos. Eu vou dublar ele aqui, que ele está sem microfone. Tem um aplicativo chamado Anchor, que foi comprado semana passada pelo Spotify. E ele é o estúdio completo de podcast no seu celular. Inclusive, você grava os blocos separados. Para gravar também? Para gravar, você grava no celular. Você, inclusive, consegue gravar como se você estivesse falando no telefone ou com o teu microfone, como você quiser. Certo. Você grava os blocos separados. Aí você junta, bota a trilhazinha. Eu mando áudio para você, você bota o meu áudio no meio. Cara, e a interface iPad, então, convidativa. O iPad, ele vira um Premiere do áudio, assim. Dá para você fazer... E ele faz a capinha para você. Ele faz, cara, a produção completa. Ele já tem o Patreon dentro dele e aí ele agora tem ferramenta de monetização, tipo ad breaks do YouTube, tudo dentro dele. Por essas e outras que o Spotify comprou ele semana passada. Fantástico. E todo mundo deve saber o quão difícil é, né? Quem não entende como eu, de site, fazer e subir. Eu nem sei nem como é que se fala. Ele já faz, já sobe pro Spotify, já faz a porcaria Porque toda. o YouTube nunca pôde ter áudio, né? Eu sempre quis fazer pro YouTube. Depois pensei, não, vou fazer pro Instagram. De 1 minuto ou 10 vezes de 1 minuto, né? Naqueles múltiplos no feed. E agora tem o IGTV, que você também poderia fazer até 10 minutos. Mas ninguém assiste IGTV? Quem é que assiste IGTV? Boa. Olha aí, ela assiste. Então, que saco isso, né? Outro dia eu peguei o meu podcast e falei assim, eu vou exportar
a capinha e o áudio para vídeo vertical e vou subir no IGTV. Só que o meu episódio tinha 20 minutos de duração. Aí o IGTV, não, 10 minutos. Droga. Aí eu mandei mensagem para meus amigos do Instagram, falei, eu quero usar essa plataforma, vocês não deixam? Não, vamos ver e tal. O IGTV realmente está complicado. Mas tem o Anchor, cara, é muito legal. Muito eu comecei legal. a usar... Anchor, né? De âncora. Mas aí eu acabei indo, por motivos completamente aleatórios, para uma outra plataforma meio concorrente do SoundCloud, que é o Spreaker, e editando lá. Porque no fim eu edito no computador. Eu tenho um tablet, eu edito no tablet, então eu não tenho essa necessidade de estar no celular o tempo todo editando. E aí o que eu faço, hoje eu não estou com ele aqui, mas eu tenho um microfonezinho pequeno, que já é um gravador. Então se eu precisar gravar, eu gravo nele, eu estou satisfeito com a qualidade dele. E depois eu chego em casa, edito, eu que edito também, eu faço a loucurinha toda e boto. Com certeza o mobile é bem mais complicado também, né? Sim. Mas eu peguei uma perícia de tanto fazer, de conseguir editar com 2 dedos é complicado. Rola. Não, mas é editado. A quantidade de coisas que tem que agregar num podcast, tu quer botar um novo som, como é que eu capto esse novo som? Daí eu gravo a minha tela e boto o vídeo no YouTube. É uma mão de obra, entendeu? Muito maior. Vai de Anchor que você vai bem. Certo. Acho que a gente pode usar o velho truque das palestras e abrir para perguntas. Para as pessoas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer? Seu nome, sua caravana e pergunta. Oi, meu nome é Rafael. Uma dúvida que eu tenho é que, assim, a minha voz não é muito agradável de se ouvir. Existe alguma forma ou existe um preconceito em relação à voz a quem escuta o podcast ou alguma técnica que pode ser feita ou realmente só para quem tem voz boa? Você tem que passar a falar assim o tempo todo. Sabe, eu conversei com o Jurandir Filho no Rebobinando, nessa 3ª temporada. Passou o primeiro turno das eleições e, como de costume, vem aquela avalanche de xenofobia na internet, né? De racismo na internet. Antinordestinismo. E o Jurandir é cearense, tem o Rapadura, que é um dos maiores podcasts do Brasil, um dos podcasts mais importantes do Brasil. Mais antigos também. Do qual o Mal participou. E a gente conversando sobre isso, né? E ele falando justamente sobre o fato dele ter um sotaque muito forte, sotaque cearense, que no começo algumas pessoas estranhavam. Que sotaque é esse? Que gíria é essa que eu não conheço, né? Porque o paulista, principalmente, que querendo ou não, sempre vai ser o maior público de qualquer coisa, vai ser São Paulo, depois Rio, aquele padrão. Ele se acha no umbigo do mundo. Então, o lance não existe esse negócio de voz agradável para podcast, isso é uma bobagem, isso é uma besteira que não tem cabimento. Eu sou do interior do Paraná, sou caipira. Às vezes, é difícil eu perder 100% do meu sotaque. E eu falo um monte de palavras erradas, o meu português é péssimo, o meu inglês é inexistente. E eu não tô nem aí. Sabe, eu não tô nem aí. Esse negócio de voz bonita, que porra de fetiche é essa? Não vai ser por isso que você vai deixar de fazer. Você tem que articular bem as suas ideias. E isso vem com a prática. Isso é clichê, todo mundo fala, mas, cara, se eu pego o primeiro Rebobinando que eu conduzi e pego o último, a minha evolução é nítida. Eu já estou há 3 anos fazendo Rebobinando. Então, eu vou aprendendo comigo mesmo. Vou aprendendo, você vai melhorando a dicção, vai melhorando a condução, vai melhorando a articulação das ideias. Agora, esse negócio de voz bonita, voz feia, isso é uma bobagem, isso não existe, cara. Eu gosto de dizer que o podcast, o grande valor é literalmente dar voz às pessoas que não têm vozes. No caso, normalmente eu estou falando de gostos, grupos sociais e tal, mas acho que agora abrange também para literalmente pessoas que acham que não tem a voz. Nenhum de nós fracassaríamos como locutores comerciais de rádio e tal. Eu acho que até fica... Eu escuto, por exemplo, o podcast da CBN e tal, não é isso. Acho que o podcast tem essa coisa pessoal de você... O grande valor do podcast é o fone de ouvido, é você estar ali ouvindo a pessoa e você se sentir parte dela. Eu levo no meu computador, quando eu vou em reunião de trabalho, eu levo já no desktop uma imagem que eu falo assim, agora eu vou mostrar a imagem mais importante que você precisa saber de podcast no mundo. E é uma foto que o cara que opera o meu áudio lá no estúdio me mostrou, que é uma... Agora eu vou ter que usar o poder do podcast e descrever aí a imagem. É uma propaganda numa parede, umas meninas tomando sorvete, 3 meninas tomando sorvete, e um moleque do lado, sentado
fingindo que está tomando sorvete com elas e assim, amigas e tal. E assim, como eu me sinto quando estou ouvindo podcast, assim, é você se sentir parte daquela galera. Então, se o teu podcast faz isso, seja o que você produz, seja o que você ouve, consegue gerar essa sensação, cara, ouve qualquer podcast aí, inclusive a qualidade do áudio, gravar por Skype, puta, é um suicídio de áudio, a qualidade, o microfone e tal, o cara tá numa conexão zoada. Mas e aí, cara, se você precisa contar aquela história, você vai contar aquela história. Exatamente. Tanto que quando eu entrei no mundo dos podcasts, eu entrei como todo skatista entra no mundo das drogas, né? Você tem a maconha, eu entrei pelo Nerdcast. E aí aquela puta qualidade, né? Inclusive tá lá o Léo Radiofobia dando cursinho lá de como editar podcast. Aí é toda aquela qualidade. Aí depois um outro podcast que eu fui conhecer foi o Anticast. E o Melhores do Mundo, que é uma zorra, não tem edição porra nenhuma, é o áudio captado e foda-se. E é espetacular. Por quê? Porque os caras articulam bem as ideias, têm o que dizer. Pra mim, o mais importante de um podcast é ter o que dizer, é ter o que contar, é ter o que falar. Pô, a qualidade de áudio não é das melhores? Beleza, eu supero, não vou morrer por causa disso. Mas a ideia que o cara vai me transmitir, a mensagem ou a visão dele sobre aquilo, pra mim tá acima de edição, tá acima de qualidade de áudio. Mas eu sou um refém realmente do áudio. Eu consigo dizer, eu digo que, costumo dizendo que tu consegue assistir uma imagem... Você tem a melhor voz desse painel, a melhor voz de locutor é a sua, então... Não, mas eu digo quanto a equipamento, a gente está falando sobre equipamento e recurso, né? A gente falou de mato. Eu, quando comecei a gravar também Rapadura Cast, eu gravava com o headset do iPhone, que não era o headset de agora, né? Era o headset de 2008, quando lançou o iPhone. Então... Mas eu costumo dizer que uma imagem você consegue assistir sem com áudio bom, uma imagem não tão boa. Também é relativo o que é uma imagem boa, né? Nós falamos de resolução. Agora, eu não consigo assistir uma imagem com uma resolução razoável e um áudio razoável. Eu sou muito refém do áudio. Eu tenho o que chamam de uma crônica crise, síndrome de áudio. Eu não consigo lidar com barulhos intermitentes e mesmo que baixos. Eu tenho ouvido muito complicado. Ou aguçado. Então, como o podcast é só áudio, eu sempre fiquei eu sou virginiano, perfeccionista, sempre disse, não, eu preciso do melhor áudio. Eu não consigo, já não escuto podcast, mas eu não conseguiria assistir podcast, ouvir podcast se tivesse um áudio ruim. Então... quanto à voz da pessoa que fez a pergunta, é som, né, cara? Eu não consigo lidar com certos barulhos. Eu acho que voz é som e é barulho para alguns ouvidos. Não acho que eu não gosto do teu sotaque porque ele é caipira do Paraná, é isso? Ou eu sou gaúcho, eu ouvi o gaúcho que fala cantado. Acho que indifere, eu acho que é som. Tu pode não gostar do som da voz dele, mas eu acho que categorizar porque ele é do Paraná e eu sou gaúcho, acho que não tem que se grilar com isso. Tem que dizer, tomara que gosta do som da minha voz. O som não é a tua voz, né? Mais alguém? Deixa eu levar aqui para a senhorita. Eu sou a Vanessa. Peraí que eu não estou ouvindo a sua pergunta. Peraí. Eu tenho um projeto de um podcast que ele nasceu como um projeto audiovisual e depois eu vi que o formato se encaixava mais como podcast mesmo e aproveitando essa onda. Eu tenho um episódio gravado e eu sei que eu preciso ter mais que isso para começar, mas onde que eu ponho? Como que eu começo? Primeira coisa, bota no ar. Você conseguiu ouvir a pergunta dela? Ele tem, como ele tem um ouvido melhor, ele ouviu a pergunta. Cara, bota no ar. Inclusive, para você, famosa expressão água bater na bunda e você entrar na pressão de botar o segundo, terceiro, quarto. Eu botei o meu primeiro episódio no ar do Boa Noite Internet, eu só tinha o segundo pronto. Eu falei assim, não, eu vou ter uma folga de algumas semanas. Eu queimei essa folga na primeira semana. E hoje em dia eu vou para casa agora editar o podcast que vai entrar na hora amanhã. Onde você vai botar nós? Você vai botar no Anchor, que a gente sugeriu, que é de graça. Você arrasta o seu MP3, bota lá, ele já sobe para o Spotify, ele já faz a porcaria toda. Você vai divulgar. E eu vou vender camisetas, comprem na lojinha, um guia para mim, que é assim, eu tenho que ter orgulho do meu trabalho amanhã e vergonha daqui 10 anos. Então, assim, você tem que botar no ar o melhor podcast que você conseguir botar no ar amanhã.
eu não escuto, o primeiro Boa Noite Internet, que tem 2 meses, eu já não escuto mais, porque eu já estou assim, caraca, eu vou ouvir e vou ver que meu relógio ficou batendo na mesa e tal, vou ficar noiado. Mas bota no ar, cara, e vai, e usa isso a seu favor. Você vai começar com 0 ouvintes, é a hora de você fazer as besteiras, de você aprender, de você receber o feedback, para quando você estiver no 10º, no 100º episódio, você já está voando baixo com 3 temporadas. Quantos episódios você tem por temporada? 30 episódios por temporada. Bom, eu acho que o Cris falou tudo, assim, eu acho que sobre a plataforma ele falou, mas eu acho que assim, nunca pode a sua criatividade por medo do que os outros vão pensar. Eu acho que a internet é um lugar maravilhoso de livre expressão, onde a gente pode exercer a nossa imaginação à vontade, e deveria ser assim, pelo menos, e não ficar refém de algoritmo, ficar refém de formatinho, ficar refém de tag, de SEO. Ah, não, porque esse vídeo no YouTube tem que ter tal título, tem que ter tal thumb, tem que ter tanto tempo, tem que ter tantos cortes. Eu detesto essas coisas. Eu adoro quando vem o Whindersson Nunes e quebra todas as regrinhas que o pessoal gosta de vir em eventos como Campus Party. Como bombar no YouTube? Tem a câmera, tem edição. E aí vem um cara lá e puff, explode, como o maior YouTube do Brasil, tá daqui uns dias do mundo. E para podcast é a mesma coisa. Se você tem uma ideia e se você confia nessa ideia, não se pode. Não tenha medo, coloque no ar e vai aos poucos se alimentando, e também não tenha ansiedade nem afobação de será que tem muita gente ouvindo? Será que estão me ouvindo? Deixa rolar, use isso para você mesmo. Se você está aprendendo consigo mesmo, com o seu trabalho, é o que importa e ponto. Então, todo mundo está ouvindo? Parece que as pessoas não estavam ouvindo lá atrás. Mas então, só para complementar, o Cris falou tudo, o Luigi também. A gente também começou há muito tempo. O Brasil é complicado de eletrônico, né? Todo mundo sabe quanto é caro o eletrônico no Brasil, né? Daí, vou viajar e vou comprar, mas daí dinheiro para viajar e não consigo. Então a gente não tem acesso aos eletrônicos para fazer um trabalho com o mínimo de decência ali em som, que eu falei, né? Imagem, quando for imagem também. Acho que a dica que eu posso dizer para ti, para complementar isso que eles falaram, o importante num país como esse, que é difícil de produzir mesmo, por causa do valor das coisas e do acesso, e da mentalidade das pessoas também de consumir isso. Olha o quanto que demorou para o Brasil entender que o YouTube é uma rede social. Até hoje não entendem, talvez. Os Estados Unidos entenderam há muito tempo isso. Então, é tu entender o processo. Eu tive que entender de edição sozinho, de captação de áudio sozinho, para fazer o meu trabalho audiovisual também, né? Então, eu digo, o brilhante dessa jornada é tu se entender capaz dessas coisas. E tu vai aumentar, obviamente, o teu know-how no que tu está fazendo e gostar disso. Acho que gostar do que tu está fazendo e entender o processo. Acho que a consequência, se tu vai ter ouvinte e se é sucesso ou não, acho que o sucesso começa por ti. Que legal que eu estou entendendo como fazer isso, entendeu? Que legal que estão ouvindo. Aí é depois isso, certo? Publica pelo Anchor. A gente participou de um painel com o Jovem Nerd, o Guga Mafra e tal, e aí teve uma pergunta que tem uma menina, ela produz podcast, e ela perguntou se o mercado ia ficar mais desafiante para os pequenos produtores, já com a entrada dos grandes players, por exemplo, o CBN, o Globo, E, na verdade, a minha pergunta é para vocês, assim, como estratégia comercial, como que é o papel dos micro-influenciadores dentro do podcast hoje? Porque o mercado ele vai acabar ficando cada vez mais nichado, uma vez que tem muita gente falando de muita coisa. Acho que é uma curva muito parecida com o que o YouTube está fazendo, né? A gente tem, tipo, canais com pequenos inscritos, mas que tem um potencial de conversão muito grande comercial, né? E para o podcast, como vocês acham que vai ser o caminho que vai fazer, assim, com os micro-influenciadores? Não sei, não, brincadeira. Não, não sei mesmo. E é a coisa que mais me atrai. O principal motivo que hoje eu estou trabalhando 100% do meu tempo com podcast é que não tem... Lê esse livro aqui, está tudo resolvido. Ou lê esse guia do YouTube, está tudo resolvido, é o que você tem que fazer. Eu quero, entre aspas, escrever esse livro. Mas... toda hora eu escuto a galera falando assim, tinha que ter o YouTube dos podcasts, ainda bem que a mina do
do Spotify não está aqui, porque o Spotify está tentando virar... Renata, se você estiver vendo, fecha a transmissão agora. O Spotify parece querer ser o YouTube dos podcasts. E eu acho isso uma grande roubada por causa disso que você falou, porque aí vai ter algoritmo, vai ter melhores práticas, vai ter um monte de coisa que vai atrapalhar quem é pequeno. Eu prefiro essa coisa mais isolada. O que eu estou tentando fazer? A frase que eu falo uma vez por dia é assim: você quer anunciar no Boa Noite Internet? Legal, está aqui o meu Media Kit, está aqui um preço e tal. Mas eu estou construindo uma empresa que não depende de anunciantes pagarem as minhas contas. Então, por exemplo, eu lancei tem 2 semanas o plano de assinatura, você também tem. Caso uma grana, mandei a newsletter ontem de noite. Amanhã eu vou botar um podcast no ar que vai ter um conteúdo estendido. Então, assim, a frase que eu aprendi em 2017 de um grande player do mundo digital foi, inclusive está na newsletter dessa semana, foi: eu estou o tempo todo inventando oportunidades do meu fã me dar dinheiro direto para mim. Você não vai ganhar 100 mil reais por mês, você vai pagar o editor. Tipo, hoje eu já pago o aluguel da minha sala e já pago o pacote Adobe com a grana que eu ganho dos assinantes. Estou felizão. Falta a escola das crianças, falta todas as coisas, mas assim... Que sonho. Então, ache, como micro-influenciador, ache jeitos que não dependem de publicidade. E aí a publicidade vai para o Nerdcast, vai para o Mamilos, vai... Entendeu? E beleza, e talvez um dia você chegue, aí você vai descobrir, aí... Beleza, mas eu dei uma entrevista ontem falando que, esse 2019 é o ano do podcast do Brasil, inclusive é o nome desse painel. Eu falei, esse é o último ano do podcast no Brasil como nós conhecemos. O R7 está entrando nos podcasts agora, o Spotify vai mudar, vai virar mídia de massa. Isso quer dizer que podcast pequeno vai acabar? Não, mas vai ser Wayne's World e vai ser TV Globo. E beleza, tem espaço para todo mundo. Sobre publicidade, isso que o Cris falou. Sobre publicidade, eu estou do lado do Cris. Assim, o Rebobinando, hoje eu tenho um orgulho muito grande de dizer que ele é um podcast 100% independente e financiado pelos seus ouvintes. Se os ouvintes deixarem de gostar do podcast, deixarem de assinar, o Rebobinando acaba. E eu até falo assim, cara, isso não é uma ameaça, tipo, não cancele, senão... É um fato. O Rebobinando, ele saiu do Não Salvo, e no Não Salvo eu tinha hospedagem grátis, eu tinha edição grátis, eu tinha equipamento. Pô, saiu do Não Salvo, e agora? Tanto que tinha o Não Ovo, o Bicuda, o Rebobinando e o Se Eu Fosse Você. O Rebobinando, eu falei, eu vou salvar esse podcast, porque eu dediquei muito do meu trabalho, muito da minha vida, vou pagar o primeiro mês de hospedagem, e eu não tinha, nem estava desempregado, vou pagar o primeiro mês de hospedagem e edição, que não é barato, vou lançar um plano de assinaturas, e vamos ver a resposta do público. Ainda bem que foi muito positiva. O Bicuda morreu, Se Eu Fosse Você morreu, mas o Rebobinando eu salvei ele graças aos ouvintes. Então hoje eu tenho um plano de assinatura, eu uso o PicPay para isso, porque eu acho que é um excelente, é um canal que centraliza bem. E eu tento fazer uma troca. Eu acho que o cara, quando assina um podcast, um conteúdo que ele gosta, ele tem que ter a mentalidade, igual ele tem a mentalidade quando ele assina uma Netflix, etc. Cara, é um entretenimento que eu gosto quando ele vai no cinema. É um entretenimento que eu gosto. Pô, toda sexta tem um episódio de 1 hora para me ouvir. O cara se esforça, ele tem que ter essa visão que eu me esforço para produzir aquilo, que eu tento fazer o melhor. Eu vou ajudar ali com R$5, com R$10, com R$15 por mês. E aí, em troca dessa ajuda dele, eu ainda ofereço conteúdo bônus. Então, tem podcast bônus, semana toda praticamente. Tem newsletter, tem o grupo lá. Eu perdi muito peso por causa da low carb, então eu acabo fazendo meio que um grupo de apoio para o pessoal que está querendo perder peso também. Então a gente tem tópico de receita, tem tópico de dicas, tem um médico que participa do grupo, que é o meu amigo, ele dá... Não, esse é a partir de 15. R$5, mas todos os R$5 recebem newsletter e participam do sorteio. E, cara, eu sempre trago pequenas marcas para fazer a marca amiga, que eu brinco. Então, a cada quinzena tem um sorteio. Cara, é produto assim que quando o cara ganha, vale por 3 anos o valor da assinatura dele. Tipo, eu já sorteei produto de R$300. Então, assim, eu faço de tudo para a vida do ouvinte que dá aquele ato de confiança para o podcast continuar existindo ser completa. Tipo, pô, eu tô dando R$10 aqui pro cara para me ouvir, tô pagando R$2,50 por episódio.
Mas em compensação eu recebo conteúdo bônus e ainda posso ganhar um prêmio aqui que, pô, vai me livrar aí 2 anos de assinatura. Então hoje eu não me importo muito com publicidade, eu sei que eu tô há 10 anos fazendo conteúdo para a internet, eu sempre fui pequeno, eu já tive do lado dos grandes, que foi do Não Salva, e eu sei que, querendo ou não, o dinheiro sempre vai para os grandes. Não adianta ser romântico, vir aqui falar que a vez do micro-influenciador, é bobagem. Vai ser para os Nerdcast, vai ser para o Mamilos, e é isso, e a gente tem que se virar, conquistar o ouvinte e mostrar para ele que o nosso conteúdo é bom, e fazer com que ele fale assim, cara, eu não quero que acabe esse podcast. Pô, para esse podcast não acabar, eu tenho que dar o quê? R$5? R$5 por mês. E é isso. E o Mamilos, que é o Mamilos, que segundo a Apple é o maior podcast do Brasil, só ganhou seu primeiro patrocinador de longo prazo literalmente semana passada. Então, assim, e elas ganham mais dinheiro direto do ouvinte do que de patrocinador. Então, também até para o Mamilos é importante pra caramba. E isso faz com que a gente tenha um compromisso gigantesco com o que a gente faz. Eu tenho uma paixão, eu tenho um orgulho de poder falar que o Rebobinando é financiado 100% pelo ouvinte, e isso é o que me motiva, assim, cara, eu vou estar sempre buscando melhorar o meu podcast, melhorar a minha pauta, melhorar a minha apresentação, porque, cara, é ele que está fazendo com que esse podcast chegue até mim, não uma marca que está pagando minhas contas. Eu já levei como publicitário anunciante para o Mamilos, que elas viraram e falaram, não, essa marca não tem nada a ver com o que a gente fala, eu vou ter que forçar muito a barra para falar, então declinaram do patrocinador. E elas só conseguem fazer isso porque tem, sei lá, 2.000 pessoas lá bancando o negócio. Talvez última pergunta. Quem tem agora, pergunta derradeira, tem que ser a melhor. Olha lá atrás. Eu não sei se talvez seja melhor, mas enfim. Para o pessoal que está começando, vocês indicaram dois tipos de programa, o Anchor e um outro para gravar. Tem alguns outros programas que vocês possam indicar, pelo menos para quem está começando, para quem já está nesse meio? Cara, qualquer um. Usa o gravador de som do teu celular e bota a coisa na rua e você naturalmente vai sentir a necessidade. Eu precisava de uma musiquinha de fundo, precisava de não sei o que lá. Não se deixa... A comparação que eu faço é tipo, vou comprar essa câmera fotográfica para ser um bom fotógrafo. Não. Tira com teu Game Boy e você vai... Puta empreendimento de palco aqui que eu tô falando, mas cara, usa o que você tiver. Eu uso o pacote da Adobe, que é quase R$200 por mês. Toda vez que cai no meu cartão, eu dou uma choradinha. Mas beleza, eu uso e facilita, tá? Eu ganho tempo com isso, ele já tem uns preset voz de podcast, eu tenho literalmente um botão voz de podcast, mas bicho, é R$200 por mês, então não é isso que vai te impedir de fazer podcast. Para mim, hoje a porta de entrada é o Anchor, faz tudo do seu celular, também faz no computador, também faz no tablet, e acho que é muito o que o Mal falou, tem uma preocupação de não ter barulho de fundo, das pessoas entenderem o que você está falando. Bota no ar, acha o teu público, vai entendendo o que as pessoas querem e boa. E só garante que vão literalmente entender as palavras que estão saindo da tua boca. E não se prende de, qual o teu... Eu sou de fórum de podcast pra caramba. Toda semana, qual microfone vocês têm? Brother, usa o microfone do iPhone, brother. Se as pessoas estão entendendo as palavras que estão saindo da tua boca, vai. Bom, eu, parte técnica, não manjo nada, tanto que tem o editor do Rebobinando. Eu sou da parte de motivacional. Sua melhor ferramenta é você mesmo. Sua melhor ferramenta é sua boca. E é isso, cara. É criatividade e descer o cacete, é isso. Eu usei, olha só, eu sou as avessas total. Eu usava Final Cut Pro, cara, para editar. O Breaking Bad, o That's Bad Bacon, eu usei o Final Cut 10 para editar. Porque eu lido tanto com ele que eu vou editar áudio nele. Depois me apresentaram o que todo mundo usa, né? Que tem os fones de ouvido como o Audacity, que eu chamei de Audacity, é Audacity. Eu não sei, aquela interface do Audacity pra mim é terrível, cara. Por isso que eu sou de interface, né, cara? Eu tenho que me acostumar com a interface tipo o iMovie. Eu edito os vídeos hoje no iMovie do celular, né? O Audacity é grátis, então pode ser uma dica também. Ele é de computador, ele é grátis. Eu também não sou, eu vou dizer isso, cara. Eu acho que só o Cris é que pode te ajudar, ele já disse tudo aí. Então agora aquele momento jabá, URLs, perfis, conta bancária, fala aí. Bom, isso aí, acho que convidar quem não conhece o Rebobinando aí. Tem ouvinte do Rebobinando aqui, só pra me saber?
Que delícia. Convidar aí Mas, quem não... tem assinante do Rebobinando aí? Tem assinante no PicPay aqui? Mas convidar quem não conhece o Rebobinando para ir conhecer o podcast. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que o Rebobinando tem um episódio para você, que é a forma que eu tento atrair novos ouvintes. Então, cara, o Rebobinando tem episódio que eu entrevisto pessoal de escola de samba, que eu entrevisto ufólogo, que eu entrevisto coach, tem episódio de veganismo, tem episódio sobre conservadorismo, tem episódio sobre racismo, tem episódio sobre álcool, que foi nessa sexta, está sendo um episódio aí que está bombando, o pessoal está chorando, me mandando... Necessário, um podcast necessário, parabéns por falar desse assunto. Um episódio sobre alcoolismo, conversei com um amigo meu que é alcoólatra, está em processo de reabilitação. Tem alguns episódios de humor que eu faço para dar uma desparecida. Cara, o Rebobinando com certeza tem episódio de som automotivo, tem episódio sobre, sei lá, sobre cosplay, tem de tudo. Tem cultura pop, tem entretenimento, tem outro tipo de coisa. Tem de moda de viola, que eu entrevistei 2 violeiros, que é para mim um dos melhores episódios que eu já fiz na minha vida. E é isso, o Rebobinando, vai lá, procura, você vai ter algum episódio que vai te interessar o tema, é só dar play e pau na máquina. Você, Mal, onde as pessoas te acham? Tu é bom nisso, hein, Luigi? Tu é bom vendedor. Tu tinha que estar nesses anúncios da televisão. Então, hoje eu só uso a rede social, o Instagram, @malsaldanha. Alguém aqui segue? Uma pessoa. Tô ganhando teus assinantes. É isso. Tudo que eu faço fora de lá, tá lá também. Então, se você seguir @malsaldanha no Instagram, você vai saber. Eu estou produzindo um documentário esse ano sobre despedidas de relacionamento. Tão importante contra o alcoolismo é isso, né? Pessoas matam em final de relacionamento, pessoas se matam em finais de relacionamento. É muito difícil lidar com finais de relacionamento. E eu estou produzindo esse documentário fazem 4 anos esse ano. E esse ano eu vou lançar. Chama-se Aquilo que Não Vai Embora. Certo? Um abraço aí, valeu, gente. Valeu, eu sou o Cris Dias no Twitter e no Instagram. Por favor, me sigam no Instagram para eu chegar a 10 mil e ganhar o swipe up. Isso é importante. Me sigam e não deixem de seguir, que a galera segue e depois para de seguir, porque eu não sigo de volta, então sigam e permaneçam. Quando eu começo a pedir muito pro pessoal assinar o PicPay, o pessoal dá uns follow. E eu tô com Boa Noite Internet agora, procurei aí nas plataformas. E o Braincast, que gravou ontem, eu não participei, mas o Braincast está de volta. Quem ouve o Braincast aí? Aí. E quem ouviu o Boa Noite Internet aí? Aí, beleza, vocês são foda. Boa Noite Internet é bom, viu? Chorei ouvindo essa merda. Na CPTM, puta que... Valeu, gente. Obrigado. Valeu!